E que a luz do Espírito Santo abra nesse momento toda a nossa mente, a nossa inteligência, para a gente entender o que a liturgia de hoje está nos pedindo. O que a palavra de Deus está nos pedindo hoje. O que o próprio Deus está pedindo a cada um de nós. E uma vez compreendida, assimilada, que possamos fazer um esforço de colocar em prática essa palavra, não somente hoje, mas durante toda a semana, para que quando chegue domingo que vem, possamos estar aqui novamente para nos abastecermos da palavra e assim crescermos espiritualmente. Amém? Eu terminei dizendo crescer espiritualmente, né? Porque existe uma diferença, minha gente, é muito importante a gente perceber, que a gente precisa ter uma identidade religiosa, sim, que a gente precisa, né, nos identificarmos como cristãos, sim, que a gente diz que somos uma igreja, né, igreja católica, sim, essa é a nossa religião, religião que nos liga a Deus. Religião, a palavra significa aquilo que nos liga a Deus. Uma coisa é termos uma religião, que é fundamental, que nos dá uma identidade, por isso estamos aqui. Outra coisa é termos espiritualidade, é muito maior, né? Quando eu tenho espiritualidade, e como é que eu tenho espiritualidade? Quando eu leio a palavra, quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu tenho uma vida de oração, isso é crescer espiritualmente. Não basta dizer assim, ó, você tem religião? Tenho, católica, não praticante, enfim, não. Tem que ter religião, sim, mas acima de tudo, espiritualidade interior. E as leituras de hoje nos apontam para algo nesse sentido. A primeira leitura, ela fala de uma experiência apostólica de Paulo e Barnabé. Aqui tem algumas cidades, Listra, Icônio, Antioquia, Psídia, Perge, Panfilha, né? E Atália e por aí vai. São nomes de cidades da época em que Paulo e Barnabé, é muito interessante a gente perceber que eles saem de uma Jerusalém, os cristãos são expulsos, os judeus são expulsos, eles se espalham. Vão lá para Antioquia. E de lá de Antioquia ficam ali, se acomodam ali? Não. Porque eles lembram que alguém disse um dia para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Alguém havia dado esse mandato. Então eles foram. E é muito interessante a gente poder perceber o entusiasmo desses apóstolos, desses missionários da fé, de levar a palavra de Deus. Gente, outro dia eu falei aqui durante a semana, que de Antioquia, né, até Perge, né, até a Antioquia da Psídia, Jerusalém até Antioquia, 800 quilômetros. Depois eles foram para Perge, mais 150 quilômetros. E aqui tem várias cidadezinhas, Listra, Icônio, é 150 quilômetros para cá, 30 quilômetros para lá, 15 para lá, e é assim. Então as distâncias enormes, que esses homens, sem recursos nenhum, a maioria do trajeto feito a pé, atravessando dificuldades, sendo muitas vezes assim, rejeitados nessa ou naquela cidade, tiveram que sair perseguidos, correndo, mas não deixaram de evangelizar, não deixaram de anunciar, de propagar essa mensagem do evangelho. Então esse amor, esse ardor, esse esforço de levar o nome de Jesus. Por quê? Porque esse Jesus, por isso que eu falei da espiritualidade. Por isso que eu falei da espiritualidade. Uma coisa é ter religião, outra coisa também é ter espiritualidade. A espiritualidade faz com que esse Jesus que está comigo, eu também quero partilhar. Esse Jesus que eu vivo. Por isso que São Paulo vai dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero partilhar com as pessoas. As pessoas têm que conhecer, porque é o Salvador. Porque é o Salvador. Temos que mostrar com a nossa vida, com as nossas atitudes, que Jesus é o nosso Salvador. É Ele que nos salva. É o critério dele que nos salva. Por isso que estamos vivendo um tempo pascal, que é o tempo da ressurreição. Se Deus ressuscitou Jesus, é porque Deus estava testemunhando, atestando, comprovando, corroborando com tudo aquilo que Jesus fez e disse.
Senão Deus não teria ressuscitado. Então o critério é Jesus. O critério é Jesus. Então eles foram, esses homens, enfrentando dificuldades, intempéries por todo lado, enfim, crises, mas foram. E onde eles iam, encorajavam as pessoas. Palavras de encorajamento. A gente está batendo muito forte essa semana. Assim, onde eles iam, eles tomavam a palavra e encorajavam as pessoas. Que bonito isso. Encorajar alguém. Você faz isso? Você faz isso, encorajar alguém? Ou já chega com aquela ladainha de desgraça que a pessoa pensa, por que eu existi? Por que eu estou fazendo aqui? Não. Encorajar as pessoas, motivar as pessoas, impulsionar as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Entusiasmar as pessoas. E não descarregar problemas, ladainha, desgraça, fofoca, intriga e aquilo que destrói o ser humano. Mas encorajar as pessoas. Levar esperança para as pessoas. É isso que eles faziam. Mas de onde está vindo esse ensinamento? Quem é que está motivando essa esperança? Quem é que está motivando esse encorajamento que vocês estão pregando? É Jesus. É Jesus. Então essa é a nossa primeira lição de hoje. Encorajar as pessoas, assim como eles foram tão longe, vale a pena a gente sair de casa, e muitas vezes a nossa paróquia está no quarteirão, muitas vezes a nossa igreja está 2, 3 ruas acima, e às vezes a gente tem aquela preguiça espiritual e não vem. Eles foram, e Jesus está vendo isso. Além de encorajar as pessoas a anunciar o Evangelho, eles organizavam as comunidades, organizavam para os presbíteros aqui, os diáconos ali, enfim. E graças a essa organização que a nossa igreja tem 2000 anos de história. 2000 anos de história e chegou hoje aqui. Se aqui em São José dos Campos temos a fé, foi graças a essa missão apostólica lá atrás, de homens de fé corajosos, esperançosos, que levaram, que trouxeram o Evangelho. Por isso, minha gente, vamos agora olhar um outro lado, que é a leitura do Evangelho de hoje. Que ensinamento que esse Evangelho de hoje nos traz para a nossa vida. Começa o Evangelho assim, depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Olha que interessante. Jesus fala, Deus, o homem, depois que Judas saiu, Jesus vai ser glorificado. Nossa, vai ter hoje à tarde, está lá no centro da cidade, uma grande reunião, enfim, onde o fulano serão exaltados, serão glorificados. O pessoal, não é esse tipo de glorificação que está dizendo Jesus. A glorificação que está dizendo Jesus vai ser, se o Filho vai ser glorificado, porque está chegando o tempo da cruz. A glória de Jesus vai ser a cruz. Olha que coisa. A glória de Jesus vai ser a cruz que ele vai ter que carregar e onde ele vai ter que morrer. Essa é a glória. E o glorificará logo, vai dizer o Evangelho. Quando é que a gente viveu outro dia a Semana Santa? Quando é que Jesus venceu o diabo? Quando que Jesus venceu o diabo? Em que momento que Jesus derrotou o diabo? Momento em que ele momento em que ele não. O momento em que Jesus derrotou o diabo, o inimigo, que tentou, fez de tudo para Jesus sair da cruz, fez de tudo para Jesus pecar, fez de tudo para Jesus se desviar do caminho, fez de tudo, usou pessoas que um traiu, outro beijou, outro negou, usou de tudo, para tirar Jesus da meta, da rota. E quando foi que Jesus o derrotou? Quando Jesus morreu na cruz. Jesus derrotou o inimigo quando Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque quando ele morreu na cruz, ele não desistiu da humanidade. Ele, conforme vai dizer o Evangelho de hoje, nos amou até o fim. Ele derrotou o inimigo. A ressurreição foi consequência do seu poder.
Jesus derrotou o inimigo quando morreu na cruz. Porque o inimigo não teve força sobre ele, não conseguiu. É como se o diabo tivesse assim, ó, frustrado, e foi frustrado. Porque não conseguiu, ele queria de tudo fazer com que Jesus saísse da cruz, que não morresse na cruz, mas que pecasse. E Jesus foi até o final e disse sim a Deus, e renunciou ao mal, e não cedeu, e venceu. E venceu. Por isso que Jesus derrotou o diabo no momento em que morreu na cruz. Olha que interessante como começa aqui o evangelho. Judas, depois que Judas saiu do cenáculo. O cenáculo é aquela casa de 2 andares, um sobrado ali em Jerusalém, que pertencia à família de João Marcos, o evangelista João, a mãe dele que tinha essa casa, né? Como também tinha lá o local da Jardim das Oliveiras. Então lá. Então fui lá em cima. Aconteceram 2 coisas nesse andar de cima da casa, chamada cenáculo, né? Cenáculo. O que aconteceu lá nessas 2 coisas? Primeiro aconteceu a Santa Ceia. Primeira coisa que aconteceu nesse cenáculo, a Santa Ceia. Foi ali que Jesus instituiu a Santa Eucaristia. O que outra coisa que aconteceu no cenáculo também, gente? Importantíssimo. Jesus, volta logo, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, volta logo, Jesus, volta logo, Maranatá, vem Senhor Jesus, né? Pentecostes, minha gente, no cenáculo aconteceram 2 coisas, a instituição da Santa Eucaristia e o Pentecostes. Nós estamos indo a Pentecostes, dia 8 de junho é Pentecostes, então estamos caminhando para lá. Mas olha que interessante, ali eu queria destacar a figura de Judas. A figura de Judas. Jesus estava na contexto da Santa Ceia. Ele tinha terminado de lavar os pés dos apóstolos. Os pés. Pedro negou aquela história toda assim. Lavou os pés de Judas. E de repente, Judas sai. Jesus fala para ele: Judas, o que você tem que fazer, você vai fazer. Como que Jesus entrega para Judas essa liberdade, essa capacidade. Judas, eu tentei de tudo, e é sobre isso que eu queria falar. Jesus, Ele tenta de tudo para nos salvar, como fez de tudo para salvar a vida de Judas. Primeiro, Jesus o escolheu. Jesus sabe quem somos ou não? Sabe do jeito que a gente faz ou não? Claro que sabe. Mas escolheu Judas, sabendo quem era Judas. Escolheu, deu oportunidade para Judas, está bem pertinho de Jesus, para salvar a sua alma. Escolheu Judas, entregou a Judas um cargo, uma função. O que Judas fazia no grupo dos 12? Ele era responsável pelo quê? Pelo quê? Pelo din-din. Ele tomava conta da bolsinha comum, da coletinha comum. Tomava, né? Então escolheu Judas, deu um cargo importante para Judas, chamou, ia com ele, viu os milagres que ele fazia, chamou de amigo. Na Santa Ceia aqui, Jesus honrou Judas, e a gente viu isso na Quinta-feira Santa, quando Jesus ele disse: um de vocês vai me trair. E Jesus disse: quem é, Senhor? Perguntaram para Jesus. É aquele que eu pegar um pedaço do pão e colocar no prato e entregar. Esse gesto a gente aprendeu na Quinta-feira Santa, que era um gesto de honra. Quando alguém queria honrar um amigo, uma pessoa que eu recebo em casa, que eu queria: olha, essa janta é para você, essa refeição eu fiz pensando em você. Pegava, na cultura da época, pegava um pão, colocava no molho e dava para ele. Então a pessoa entendia que estava sendo honrada ali. Jesus fez isso com Judas. No Getsemane, quando Judas foi para prendê-lo, para beijá-lo, amigo. Jesus chama de amigo. Quando Jesus fala, um de vocês há de me trair, ele sabia quem era ou não? Jesus sabia quem era ou não? Claro que sabia. Claro que sabia. Agora Jesus jogou na cara dele, sim ou não? Daquela mulher pecadora que estava lá, Jesus escrevendo no dedo lá no chão, lá, quando queriam jogar pedra, apedrejá-la de todo custo, né? Jesus se levanta, olha para ela: ninguém te condenou? O que Jesus pergunta? Ninguém te condenou? Jesus jogou na cara dela os pecados dela? Não. Então Jesus fez de tudo para salvar a vida de Judas.
Mas num certo momento Judas não quis mais, traiu Jesus. Quando Pedro negou Jesus, e lá naquela prisão, naquela quinta-feira lá que Pedro negou naquela fogueira, Jesus, depois que se encontrou com Pedro, jogou na cara de Pedro essa acusação. Ele jogou os pecados de Pedro no ventilador, não? Sim ou não? Não, minha gente. E agora que vem a beleza de tudo isso, Jesus nos conhece ou não? Ele sabe o que a gente pensa ou não? Sabe o que a gente fala ou não? Ele vê tudo. Se Jesus estivesse aqui, ele está sacramentalmente, mas se estivesse com uma pessoa, ele andasse no meio de nós aqui, fulano, eu sei o que você fez essa semana, viu? Eu sei os sites que você entrou, eu sei o teu olharzinho, eu sei o que você fez da tua empresa, eu sei o que você fez na tua casa, eu sei o quanto que você mentiu. Ele tem argumento para jogar na cara, ele tem argumento para nos acusar o tempo todo, porque ele vê o que a gente faz, onde a gente vai, com as pessoas que a gente frequenta, com aquilo que a gente diz, ele vê tudo. Ele sabe exatamente o que você fez essa semana, o que a gente fez, ele sabe, os pecados pequenininhos e cabeludos, ele sabe, as intenções, sabe, mas ele vem para nos acusar, sim ou não? Ele não. Alguém vai, no dia do nosso julgamento, ele vai estar lá do lado, epa, o fulano, eu sei, ele fez isso, ele fez aquilo, você quer colocar no céu? Não, ele é meu. Isso é o que o inimigo vai fazer, porque ele é o nosso acusador, ele vai fazer isso. Só que Jesus não faz isso, ele sabe o que a gente faz, os pecados que a gente comete contra ele, inclusive, contra a fé, contra a igreja, contra a espiritualidade, ele sabe de tudo, mas ele não nos acusa. Quando disseram, quando ele disse, um de vocês vai me trair, ele poderia ter dito assim, dado umas indiretas, que é o fulano, quem é esse? Ele não vou dizer algumas dicas, ele toma conta do dinheiro de você. Ele poderia dizer, não disse, ele disse, um de vocês vai me trair, para dar chance. E se ele diz isso, é para dar chance, para que Judas escute e puxa, então a consciência, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Ele sabe que sou eu. Ele sabe quem eu sou, ele sabe o que está tramando no meu coração, ele sabe a minha intenção, ele sabe, e acabou de me dizer, um de vocês vai me trair, então ele me descobriu, ele sabe. E se ele diz assim, de um jeito paterno, é porque ele está dando chance para a gente tomar consciência, opa, eu preciso sair, eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida. Então ele não nos acusa, mesmo sabendo o que cada um de nós faz. Se ele não nos acusa, ele não significa que ele passa a mão no pecado, ele nunca passou. Ninguém te condenou, filha? Eu também não te condeno, vai de hora em diante, não peques mais. Então ele não acusa você, mesmo sabendo o que você fez, mesmo sabendo o que você faz, como você age, ele não te acusa. Mas ele espera a mudança. Ele não te acusa, porque sabe que um outro vai te acusar, se você não melhorar, se você não mudar. E o que Jesus está pedindo nisso tudo? Eis que, aí está o centro do Evangelho. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Novo mandamento. Não é novo. Por que novo? O Antigo Testamento tem cheio de versículos que a gente tinha que amar o outro, respeitar o outro, querer bem o outro, está cheio de versículos. Então onde está a novidade de Jesus? Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos amei. O critério do amor tem que ser Jesus. O nosso amor tem que ser do amor de Jesus, como o amor de Jesus.
Esse é a novidade do mandamento, é essa: amar como Jesus amou. E por isso que eu disse uma lista. Jesus não nos acusa. Teria motivo para dar um bufetão em Pedro e em condenar Judas. Teria motivo, um monte de fariseus e Paulo. Jesus não fez isso. Não é um bonzinho bobo. Não. É amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É misericórdia. Esse é o amor de Jesus. Amar como Ele nos amou. Então, meus amados, minhas amadas, que revelação hoje para cada um de nós esta palavra de Deus. Se nós queremos sim viver aquilo que Apocalipse está nos dizendo, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, morte, doença, lágrimas, enfim. Nós queremos ir para lá. Mas para irmos para lá, o critério é um só: amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. A gente tem muito disso. A gente condena, a gente rotula, a gente julga, a gente critica, a gente seleciona, a gente escolhe pessoas. É o nosso lado humano pecaminoso. Mas Jesus está nos pedindo hoje, nessa leitura: ame, reze, acolha, ensine. Não exclua, seja mais compassivo. Você não está exagerando demais, não. Você não está sendo muito seletivo, não, com aquele que pensa diferente, que reza diferente, que é diferente. A gente vai excluindo, e quando a gente não gosta, a gente começa a falar mal dessa pessoa para outras pessoas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o critério de hoje. Se nós sairmos daqui, ao entrarmos na fila da comunhão, ao receber Jesus, eu quero, eu preciso, eu desejo recebê-lo, mas tem aquilo que ele disse: como é que eu vou receber Jesus? Como é que eu vou comungar, tendo ainda ódio no coração, rancor no coração, ressentimento no coração, não sendo misericordioso, não sendo compassivo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que Jesus que eu estou recebendo? Que o Jesus da minha religião ou o Jesus da minha espiritualidade, da minha conversão? Então, meus amados, minhas amadas, esse é o grande convite desse 5º domingo da Páscoa: o amor. O amor. Diga para aquela pessoa assim: ame mais, perdoe mais, sede mais misericordioso, do jeito de Jesus, não do teu jeito, porque esse amor do teu jeito pode te levar para o inferno. Então, ame do jeito de Jesus, perdoe do jeito de Jesus, se você quer ir para o céu. Amém? É amor, minha gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se Ele nos amou até o fim, quem somos nós? Quem somos nós para não amá-lo do jeito que Ele nos amou? Amém?